Tudo bom, pessoal? Eu quero falar hoje sobre o Lovable. Lovable é um software para criar softwares. O slogan deles é o último software que alguém precisará criar. Eu quero mostrar para vocês essa ferramenta, principalmente para quem quer desenvolver SaaS e não sabe programar. Então, deixa eu mostrar a tela aqui para vocês. Esse é o Lovable. Eu já deixei preparado aqui um prompt para a criação de um software aqui. E vamos criar aqui, ó. Eu quero um software de controle financeiro pessoal com entrada e saída de dinheiro por mês, parecido com uma planilha para as pessoas se sentirem acostumadas com isso. Eu vou clicar aqui para enviar. Enquanto isso, eu quero comentar algumas outras coisas de uma entrevista que eu fiz uma entrevista que eu fiz nada, uma entrevista que eu assisti no podcast do Lene Podcast. Eu já tinha feito recentemente um vídeo comentando uma entrevista que eu vi lá, e agora eu quero fazer eu quero falar sobre essa outra entrevista aqui. Enquanto ele vai fazendo o software aqui, ó, no fundo está fazendo o software aqui, vamos começar a conversar então sobre o Lovable. Lovable alcançou 4 milhões em receita recorrente anual nas primeiras 4 semanas. Eu acho que eles foram lançados em novembro passado agora, e nas primeiras 4 semanas eles alcançaram 4 milhões em receita recorrente. Eles alcançaram depois 10 milhões de receita recorrente nos 2 primeiros meses, com apenas 15 pessoas trabalhando. Hoje eles têm 300 mil usuários ativos mensais e 30 mil pagantes. E o crescimento foi tudo por boca a boca. Eu não estou ganhando nenhum real para comentar sobre esse software aqui, mas eu achei muito interessante porque tem muita gente que vem conversar comigo, me perguntar: Davidson, eu tenho uma ideia de app, eu tenho uma ideia de software, quero lançar, como que eu faço para lançar? E eu assisti essa entrevista aqui, fiquei fascinado pela ideia. Eu só brinquei com ele, tá? Eu não fui a fundo para entender, mexer de verdade. Eu fiz um software parecido e daí já vim aqui gravar. Tá aqui, ó, a ferramenta que ele criou, controle financeiro, ó, saldo total, tudo mais, descrição, adicionar transação. Por favor, preencha todos os dados. Então, conta de luz, valor R$ 10. Entrada, adicionar a transação. Tá ali. Vamos colocar aqui salário. Não, isso foi, eu fiz ao contrário, né? R$ 100. Então seria saída, adicionar transação. Então, o Lovable está aqui. Ele tem o código-fonte dele, eu acho que dá para mexer também. Tu conecta no Supabase e é isso. Mas eu quero conversar com vocês aqui. Deixa eu mostrar só a minha tela aqui, a minha cara agora, que eu quero conversar sobre o Lovable. Então, se quiser conhecer, é lovable.dev. Eu vou deixar aqui na descrição o link para a ferramenta. Então, deixa eu contar então o que eu assisti nessa entrevista. O nome Lovable porque eles criaram um produto e eles queriam fazer o produto mínimo viável. Eles chamam de produto amável, viável, né? Então, o mínimo produto amável. Então, por isso que se chamava Minimal Lovable Product. E então eles criaram o Lovable. Então, eles lançaram esse produto e deixa eu contar uma história do que eles falaram, né? Quando eles lançaram esse produto. O cara primeiro, ele contou na entrevista que ele usava o ChatGPT para desenvolver alguns softwares, né, brincando ali, e falava que no futuro uma inteligência artificial ia substituir programadores. E as pessoas diziam: não, de jeito nenhum, não vai substituir programador de jeito nenhum. Eles queria provar um ponto, né, porque ele achava que o próprio ChatGPT ele não estava bom o suficiente. Tinha que escrever o código e copiar o código, colocar num software que vá programar, tipo um cursor, tipo um VS Code. Ele achava que era muito complexo e que daria para facilitar muito mais uma ferramenta que já mostrasse na tela o software pronto. Então ele queria provar um ponto, daí ele criou um software open source chamado GPT Engineer, e ele fez open source, colocou no GitHub, que era um esboço inicial do Lovable. Lançou, fez um sucesso absurdo, inclusive fez tanto sucesso que o GitHub deu problema lá no GitHub, porque achava que era alguma enganação aquele software ali, e tiraram o software dele do ar, né, segundo o que ele disse ali. E ele lançou, depois, com o tempo, o Lovable, e ele começou a fazer o desenvolvimento em público, né, fez um build em public, e tudo que ele fazia
tudo que o time dele fazia, eles escreviam no Twitter para as pessoas saber o que estava acontecendo, e isso ajudou eles muito a conquistar muito cliente e ter gente de olho no que eles estavam fazendo ali. O que é o Lovable? Engenheiro de software pessoal com IA. Né? Descreva uma ideia e receba um produto completo. Essa é a ideia deles. E então, como eu falei anteriormente, ele começou com o GPT Engineer. O entrevistador perguntou para ele como que eles conseguiram sucesso. Ele fala muito do time, né? Que ele conseguiu um time muito bom. E ele fala que teve apenas 15 pessoas trabalhando, né? Quando eles começaram, apenas 15 pessoas trabalhando, e agora eles estão com 18 pessoas apenas trabalhando, com um sucesso absurdo, né? O Lovable foi uma das ferramentas que mais alcançou receita recorrente em menos tempo e é a startup europeia que mais cresceu na história. O Lovable já é a ferramenta de software como serviço que mais cresceu na história da Europa. E algumas coisas que, conversando sobre isso, sobre time, que me faz pensar, sabe que existe toda uma briga de será que um programador deveria ir para home office ou deveria trabalhar no escritório? E sempre que eu falo que eu sou a favor do escritório, tem muita gente que fica muito braba comigo. Mas o entrevistador perguntou para ele como que tu consegue trabalhar assim e o que tu mais gosta ali que tu acha que funcionou muito na tua empresa para tu ter um crescimento tão rápido. E ele fala que a primeira coisa é o time e que ele resolve muito problema na hora do almoço. O pessoal se junta para almoçar e conversar e com isso eles resolvem muitos problemas. E eu acredito muito nisso, né? Eu tenho um escritório aqui cheio de pessoas trabalhando aqui e eu gosto muito dessa cultura de ter pessoas juntas. Eu sei que vai ter gente que não vai gostar, vai comentar aqui embaixo me xingando até, mas eu gosto da ideia de resolver problema rápido ali, ter pessoas para conversar, para trocar ideias e principalmente numa empresa, numa startup que está começando, porque o Lovable faz muito pouco tempo que foi lançado em novembro passado agora. Imagina tu começar uma startup em home office, que tu não tem as pessoas ali para conversar, realmente deve ser muito mais difícil de tu resolver problemas do que tu ter as pessoas juntas. Mas eu não quero entrar muito nessa polêmica aqui, mas é o que eu penso e, pelo jeito, é o que o cara do Lovable pensa também. Eu me esqueci o nome dele agora, e agora eu fico chamando ele de o cara. Equipe e cultura, tamanho e eficiência, então ele falou aqui de 18 pessoas, estratégias para escalar. Eles tiveram problemas também com o software, eles fizeram numa linguagem de programação lá, num script. Depois, como cresceu rápido demais, eles tiveram que reescrever toda a ferramenta em outra linguagem para deixar melhor, né, para escalar melhor. E isso, que é um problema de escalabilidade, não importa como que tu vai fazer, se tu tiver um sucesso como ele teve, tu vai ter que reescrever código. Então, inclusive, tem engenheiros da Microsoft, tem uma frase famosa do engenheiro da Microsoft falando que não importa o quão bom seja o teu software lá no início, se tu tiver um crescimento muito grande, tu vai ter que reescrever. Então, não dá para se preocupar demais com escalabilidade lá no início da empresa, não se preocupar com esses problemas se tu não tem ele ainda. Tu vai ter que pensar em todos os quesitos da tua empresa em relação a crescimento, se tu tiver um crescimento exponencial assim como eles tiveram. Eles falaram também que eles usam um cursor, né, o cursor AI, para desenvolver dentro da empresa deles, porque o entrevistador perguntou se eles usam inteligência artificial para desenvolver essa ferramenta de inteligência artificial, e eles disseram que sim, usam o cursor para desenvolver o próprio Lovable. As habilidades necessárias, né? Comunicação com IA, que é saber explicar o que tu quer para a inteligência artificial. Quando tu está desenvolvendo o software ali, esse é um dos pensamentos dele, que tu vai ter que saber explicar melhor, né? Tu vai ter que saber fazer um prompt melhor, porque a gente, como programador, a gente percebe que as pessoas simplesmente largam a ideia da gente e a gente tem que traduzir aquilo para a máquina. E com inteligência artificial acontece a mesma coisa. Tu pede uma coisa, mas a inteligência artificial entende outra. Porque um programador, às vezes, tem que quase se tornar um filósofo. Sabe que eu tenho um sócio aqui, que ele é um dos desenvolvedores aqui, e o pessoal brinca com ele que tudo que eles pedem de nova funcionalidade, eles pedem, por exemplo, um botão novo, ele diz assim, defina esse botão. Porque é o trabalho dele, ele tem que entender, porque as pessoas acham que é só um botãozinho a mais.
e a gente, como programador, tem que saber traduzir isso e, no futuro, com inteligência artificial, a gente vai ter que, de alguma maneira, saber explicar melhor para a inteligência artificial o que é necessário ser feito, porque a inteligência artificial também não vai entender tudo, porque faz parte do processo tu definir algumas coisas, né? Então ele fala sobre a comunicação com IA, vai ser muito importante no futuro. Ele também fala sobre a importância para o futuro das pessoas serem generalistas. Eu já falei aqui em outros vídeos meus que eu acho de verdade que uma das minhas vantagens competitivas é ser generalista. Eu gosto de estudar de tudo um pouco e ele vê isso no futuro, que mais do que especialista, ser um generalista, entender sobre tudo um pouco, sobre marketing, sobre processo de vendas, sobre desenvolver produtos, sobre tudo um pouco vai ser muito importante. E é por isso que eu te falo, se tu quer aprender mais sobre como escalar software como serviço, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, um link para a plataforma Vivendo de SaaS, que lá eu ensino mais sobre como escalar uma empresa de SaaS. Visão para o futuro, eles colocaram como título o último software que alguém precisará escrever. Eu achei exagerado, mas é interessante, né, tu ter esse slogan. Isso é interessante porque chama atenção, né? Isso é impactante. Para te vender, é interessante tu ter essas copies, ter essas frases impactantes para vender. Então eu achei isso muito legal. E a missão deles é permitir que qualquer pessoa possa lançar um software de forma independente. Mas se tu for ver, voltando aqui à tela com o sistema, tem que conectar a Supabase, não é bem assim, ó, tem que entender, colocar o código no GitHub, tu consegue mexer no software ali, mas não é tão perfeito assim, de que tu não vai ter que entender um pouquinho do que tu está fazendo. Mas olha o que ele fez em tão pouco tempo, isso realmente é muito interessante para quem quer começar a desenvolver. Uma coisa que ele falou também é que no futuro, digamos, tu está numa empresa, tu tem que desenvolver um software, tu não vai mais precisar ficar em reuniões intermináveis das pessoas debatendo o que é necessário no software e do que não é necessário. Vai mudar o processo. Tu vai entrar num software como o Lovable, descrever o que tu quer e já chegar na reunião com o software funcional para depois as pessoas debaterem. E isso vai ser uma mudança muito grande. Outra coisa aqui, superando gargalos técnicos, né? Ele fala também que ainda existe alguns gargalos técnicos no Lovable, que tem algumas coisas que a inteligência artificial ainda tranca e que eles estão tentando melhorar para garantir uma fluidez no desenvolvimento do software. E eles estão conseguindo cada vez mais tirar esses gargalos, né? E isso é o grande desafio deles, tirar esses gargalos técnicos de uma ferramenta de inteligência artificial para lançar produtos. O grande problema que eles falam daí no futuro de todos os profissionais vai ser lançar produto não vai ser algo tão complicado, mas saber captar cliente vai ser um grande diferencial para as pessoas, né? Então, é o que eu tenho pregado aqui nos meus vídeos aqui do Vivendo de SaaS, já faz anos, é exatamente o que eu falo. Eu não acredito que a inteligência artificial vá acabar com todos os empregos do mundo, como o pessoal que gosta de catástrofe fala, mas eu acho que a inteligência artificial vai criar milhares de oportunidades que as pessoas não estão vendo. E o jeito agora é estudar, brincar com ferramentas como essas aqui e começar a lançar produtos. Agora que é fácil lançar produto, lança um monte de produtos e vê o que dá certo, o que traciona, e a partir disso tu começa a ganhar dinheiro. Então, em vez de ser pessimista, o legal é tentar as coisas, fazer as coisas, lançar para as pessoas. Mostra, a gente vive numa bolha aqui de desenvolvedores, então as pessoas comuns não sabem dessas possibilidades aqui, lançam produto, coloca à venda, porque existe muita possibilidade de crescimento, de ganhar dinheiro com software como serviço, com inteligência artificial. E é isso por hoje, espero que tenha gostado desse vídeo aqui, não quero fazer um vídeo muito grande aqui, dá uma olhada na descrição na plataforma Vivendo de SaaS, se inscreve no canal aqui, deixa um gostei e comenta aqui embaixo o que tu achou dessa ferramenta de inteligência artificial.